Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, hoje a Igreja celebra o dia de finados. É a comemoração de todos os fiéis defuntos. Para muitos, certamente, é um dia triste, até porque talvez tenha perdido o ente querido recentemente. Porém, a Igreja celebra o dia de finados com um coração repleto de esperança naquele que vive para sempre, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mesmo que alguns sejam neste dia tomados de tristeza por recordar de um ente querido falecido há pouco tempo, ou falecido até já faz tempo. A celebração de finados é um convite para que nós busquemos em Jesus esta fé que consola, esta fé que nos abre a esperança do mundo novo, a esperança de que um dia todos nós participaremos da glória de Deus, na medida em que pela fé vivemos com fidelidade o compromisso batismal. Nós rezamos por aqueles que já nos precederam, por aqueles que já partiram deste mundo. Nós oferecemos o mistério do sacrifício eucarístico de Jesus para que esses irmãos e irmãs, os fiéis defuntos, possam contemplar a face misericordiosa do Pai, possam ser eternamente felizes na glória de Deus. E por isso vamos meditar a palavra de Deus no Evangelho do dia, desse dia de finados que nos é proposto pela liturgia da palavra, o Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 37 ao versículo 40. João 6, do versículo 37 ao versículo 40. Naquele tempo disse Jesus às multidões: Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta é a vontade do meu Pai, do Pai das misericórdias, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Mistério da morte humana. Nós já enfrentamos provavelmente esta realidade tendo em vista o falecimento de um ente querido. Quantas pessoas que durante este ano puderam partilhar conosco a tristeza por conta do falecimento de uma pessoa querida. Bem, diante desse drama da morte de uma pessoa querida, de um ente querido, o Senhor Jesus nos comunica esta palavra, esta promessa: quem nele crê tem a vida eterna e experimentará a graça da ressurreição no último dia. Ou seja, será chamada a participar da glória de Deus. É com essa esperança que nós devemos caminhar
e enfrentar, digamos, as mortes, né, do dia a dia, a morte no dia a dia. Às vezes nós vivemos situações onde experimentamos uma verdadeira frustração, tristeza, angústia, doenças, enfermidades, situações de tribulação na nossa vida. São, eu diria, pequenas mortes na própria caminhada terrena, na nossa própria peregrinação terrena. Tem a realidade da morte física, por conta de um acidente, de uma doença grave, não é? Ou por conta da própria idade, a morte física de um ente querido. Bem, diante desse mistério, nós devemos ser profetas da ressurreição. Homens e mulheres que, pela fé em Jesus Cristo, sabem que a morte derradeira será Páscoa, passagem deste mundo, desta existência terrena para a glória, para a eternidade de Deus. É dessa forma que nós devemos ser profetas da ressurreição, comunicar o amor de Deus, apesar das mortes pequenas, das mortes do cotidiano, ou quando nós enfrentamos a realidade da morte. Eu digo sobretudo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que talvez já tenha sido desenganado, desenganada. Talvez você que já esteja contando os próprios dias. Confie e se abandone ao Pai das misericórdias, com essa certeza que Jesus nos deu no Evangelho. No último dia, Ele há de nos ressuscitar. Pelo batismo, nós morremos com Cristo para ressuscitar com Ele. É com essa confiança que nós entregamos ao Pai das misericórdias as almas dos fiéis defuntos, nossos irmãos e irmãs que já morreram, para que sejam eternamente felizes na glória de Deus. Rezemos com essa intenção a oração ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai, abençoar estes objetos de piedade que os vossos filhos e filhas vos apresentam, e abençoai também esta água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que sejam sacramentais da vossa graça redentora. E sobre vós, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das misericórdias, desce e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.